Menino de 7 anos morre dentro de delegacia. A família alega que pediu socorro no local por causa da demora na chegada do SAMU. O garoto já havia sido internado essa semana, mas foi liberado e, segundo o boletim médico, estava com suspeita de dengue. Crime premeditado. Polícia prende os suspeitos de assassinar um microempresário no meio do trânsito na Enseada do Suá. Os criminosos estavam acompanhando a rotina da vítima há um mês. Bandidos invadem 4 casas em um único quintal. Eles roubaram eletrodomésticos e até roupas das vítimas. Os criminosos estariam vigiando a movimentação da rua em um carro com vidro escuro. Foi lançado o desafio. 40 petiscos inéditos disputam o Festival Roda de Boteco 2015. Tem cada delícia de dar água na boca. Vamos falar de saúde no TN. No quadro Nutridicas, o assunto são as barrinhas de cereal. É bom ficar atento, nem todas são tão saudáveis como se pensa. Mais de 150 detidos ouvidos na primeira semana de audiência de custódia. 60% tiveram direito à liberdade provisória. Morte na estrada. Acidente entre carreta e carro de passeio deixa uma vítima fatal. O motorista do veículo de passeio teria invadido a contramão. Dados recentes mostram que nos últimos 9 anos, o número de fumantes no Brasil caiu em mais de 30%. E no Dia Mundial Sem Tabaco, vamos conhecer a história de um empresário que fumou por 40 anos e decidiu largar o vício. Ele garante que a vida melhorou muito. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa tarde. A gente começa o Tribuna Notícias falando da dor de uma família na Serra. Um garoto de 7 anos passou mal e o SAMU foi acionado. Com a demora da chegada da ambulância, a mãe decidiu pedir socorro na delegacia, mas o menino não aguentou a espera e morreu no local. A família disse que o garoto chegou a ser internado na quarta-feira dessa semana, mas foi liberado no mesmo dia com suspeita de dengue. A mãe foi orientada apenas a dar bastante líquido para o menino, mas não adiantou. O laudo do DML apontou que o menino teve uma crise de pneumonia. As lágrimas da mãe demonstram a intensidade da dor. Foi na última terça-feira que Gabriel começou a passar mal. E com apenas 7 anos de vida, o menino teve que enfrentar o drama de quem depende da saúde pública. Ele começou a passar mal na quarta-feira. Dando febre, dor na barriga e vômito. Aline conta que Gabriel ficou internado na UPA de Serra Sede durante toda a quarta-feira. Foi liberado no final do dia com suspeita de dengue. A mãe foi orientada a dar bastante líquido e fruta. Falaram que ele estava com a virose ou uma suspeita de dengue, que você poderia levar ele para casa, dar ele soro, bastante água, bastante suco e paracetamol se ele desse febre. Na tarde de ontem, Gabriel voltou a passar mal. Ele desmaiou no braço do meu sobrinho, aí ele chegou correndo e eu já carreguei o menino no braço e levei correndo para dentro da minha casa, deitei no sofá e tentando fazer ele reviver. Gabriel estava nesta lanchonete onde a mãe trabalha. Vendo a situação da criança, esta microempresária tentou ajudar e ligou para o SAMU. Chegou todo mole, a boca sangrando, não aguentava parar em pé. Eu liguei 2 vezes para o SAMU. Tá? A primeira vez eles falaram que do jeito que o menino estava, tinha como levar de ônibus. Conversei, expliquei tudo que ele estava sentindo, ele começou a jorrar sangue pela boca. Aí o SAMU falou que eu podia pegar ele, colocar ele dentro do ônibus e levar para a UPA, porque dava tempo de eu chegar com ele. Aí eu desliguei o telefone, tentei achar algum outro tipo de socorro, não consegui. Aí quando eu estava indo para o ponto de ônibus para me encaminhar com ele para o hospital, ele já estava desfalecido no meu colo. Amigos de Aline decidiram então levar o menino por conta própria para o hospital. Ao passarem em frente a esta delegacia em Jacaraípe, na Serra, resolveram pedir ajuda. Aqui na delegacia, o estado de saúde do menino piorou e com a ajuda dos policiais civis, os amigos de Aline tentaram reanimá-lo. O SAMU chegou cerca de 1h30 depois, mas a criança já estava morta.
No laudo preliminar do DML consta que Gabriel morreu após uma crise de pneumonia. Aline veio de Minas Gerais com o filho há 6 meses. Segundo ela, por ironia do destino, o sonho do garoto era ser médico. Aline afirma que o filho era um menino carinhoso e gostava de andar de bicicleta na praia. Todos estão inconformados com a morte precoce. Foi descaso, tanto da pessoal do hospital, né? Porque hoje o laudo do meu filho não consta nada do que foi diagnosticado no hospital. Eles simplesmente falaram que ele estava com virose e mandaram ele para casa tomar soro. Quando a mãe chega a ligar para pedir um socorro, ela quer socorro. Ela não quer saber se o menino, se vai poder vir, se não vai não. E de ônibus, como é que vai pegar um ônibus no lugar desse que passa ônibus, acho que é de hora em hora? Eu fico indignada com tudo isso, porque a nossa saúde, a saúde principalmente da Serra, não adianta ter UPA, não adianta ter PA, não adianta ter tanta unidade de saúde e a gente, na hora que precisa, não ter um atendimento. A dor que eu tô sentindo, não quero que outra mãe passe não. Você não vai trazer o Gabriel, meu anjo, de volta. Em relação ao atendimento e ao diagnóstico na UPA de Serra Sede, a Secretaria de Saúde da Serra disse que vai apurar com rigor o que aconteceu. Já a coordenação médica do SAMU informa que na primeira ligação foi informado que o paciente estava com diarreia e tosse e que havia tido alta da UPA de Carapina há 2 dias. Como o quadro informado não indicava gravidade, o médico orientou a voltar para a UPA de Carapina. Na segunda ligação, as informações repassadas apresentavam gravidade e a ambulância foi enviada. A equipe tentou reanimar a criança, mas lamentavelmente não resistiu e morreu. Bom, que isso seja apurado e os responsáveis punidos. A tranquilidade da rua chamou a atenção dos criminosos. Ontem à noite, eles decidiram agir e fizeram a limpa em um prédio inteiro em Cariacica. A população diz que há alguns dias um carro preto com vidro escuro tem rondado a região. Esta operadora de telemarketing de 25 anos é uma das vítimas. Ela não quer mostrar o rosto, mas conta que estava no trabalho quando soube que a casa tinha sido invadida por bandidos. Eles me ligaram no serviço avisando que minha casa tinha sido assaltada. Eu cheguei em casa, me deparei com tudo revirado e dei falta de alguns pertences. O local onde estava a botija de gás ficou assim, vazio. Do aparelho de TV que estava na estante restaram apenas os cabos. As gavetas do guarda-roupas foram reviradas e algumas peças que seriam vendidas também foram levadas. Um prejuízo estimado em quase R$3.000. Foi o que eu dei falta por enquanto. O que mais chama atenção nessa história é que os bandidos agiram em plena luz do dia. Depois de roubarem os objetos desta casa, os criminosos ainda tiveram tempo de roubar outras 3 casas aqui no imóvel. Para ter acesso às casas, os bandidos quebraram esta corrente no portão principal e também arrombaram as portas. Esta agente comercial de 35 anos também foi vítima dos assaltantes. Segundo ela, os criminosos aproveitaram a tranquilidade da rua e entraram nas casas no momento em que chovia. Um horário que quase não tem ninguém na rua, está todo mundo trabalhando, horário de comercial. E nesse momento, acredito que ele não viu movimento na rua, foi o momento que ele aproveitou para entrar. Levaram televisão, todos os utensílios domésticos, né? Micro-ondas, panelas elétricas, documentação, roupas. O assalto aconteceu ontem à tarde. O imóvel de 3 andares fica no bairro São Francisco, em Cariacica. 3 residências são alugadas e uma é ocupada pela proprietária. As 4 famílias procuraram a delegacia e registraram um boletim de ocorrência ontem à noite. Segundo as vítimas, horas antes, um veículo preto com vidros escuros estava parado perto do prédio. Não dá para identificar quantas pessoas tem, como são. E hoje ele estava na frente da minha residência, viu uma pessoa magra na frente do carro, vigiando a residência, achando que pudesse aparecer mais alguém ou que tivesse alguém dentro da residência. Os moradores afirmam que esta foi a primeira vez que as casas foram assaltadas, mas relatam que roubos de carros e assaltos a estabelecimentos comerciais são frequentes. As vítimas reclamam da insegurança no bairro e cobram providências. Então está sendo constante esses assaltos. Na tua opinião, o que precisa para melhorar, para impedir? Segurança, está faltando. É revoltante porque você trabalha a semana toda para você chegar, para você adquirir suas coisas com luta e você chegar em casa e simplesmente o prejuízo que vai ficar, né? Porque e a impunidade.
A Polícia Militar pede à população que a qualquer atitude suspeita, uma viatura deve ser acionada pelo 190. Assim, militares vão ao local verificar a situação. Para os amantes de um bom petisco acompanhado de uma cervejinha, já começou o Roda de Boteco. 40 estabelecimentos disputam o prêmio com pratos inéditos. A repórter Carol Fernandes foi até um bar e experimentou um dos petiscos participantes. Olha, a Carol só está fazendo matéria de comida, hein? Será que ela gostou? Vamos ver. Vamos combinar, né, gente? Nada melhor que juntar os amigos na mesa do bar para jogar conversa fora. E os botequeiros de plantão têm motivo de sobra para comemorar. É que ontem começou a votação do Roda de Boteco 2015. Você aí de casa vai ter um mês inteirinho para dar uma volta aí pela Grande Vitória, rodar os bares e escolher o seu petisco favorito. Esse ano, 13 novos estabelecimentos participam da disputa. São 40 petiscos para você experimentar. Todos eles são inéditos aí para os clientes poderem apreciar, dar o seu voto aí no melhor atendimento, no melhor petisco, na higiene, na temperatura da bebida. E nós viemos até um desses novos concorrentes para provar o petisco que eles inscreveram no festival. E como vocês podem ver aqui, ó, a especialidade dessa casa são as cervejas. Eles aproveitaram o ensejo para fazer uma brincadeirinha com o nome do petisco, chouriço embriagado. Como nós já fazíamos um chouriço com o meu chopp Pilsen, né, que é um chopp artesanal, resolvemos então colocar uma cerveja Pilsen para apurar com a cebola roxa, que dá um gosto muito mais gostoso e flamba, e fica muito mais cheirosa esse prato. É muito fácil de fazer, olha só. Enquanto o chouriço pré-cozido vai no micro-ondas por cerca de 4 minutos, você prepara o molho. Em uma panela, aqueça o azeite e coloque a cebola roxa, que é menos ácida. Em seguida, cubra com um pouco de cerveja e deixe ferver. Acrescente shoyu, molho barbecue e ervas finas. Agora é só deixar engrossar e jogar em cima do chouriço. Uma cebolinha para finalizar e pronto. Agora eu tô saindo da cozinha e vou vir aqui fora, sentar nessa mesa aqui, porque eu fiquei sabendo que esses dois estão esperando ansiosamente por esse petisco. É o primeiro bar que a gente vai conhecer, né, da roda, e estamos apostando bastante no petisco, né? Agora sim, depois que a gente liberou a cozinha, o petisco chegou rapidinho. Enquanto eles ajeitam a minha mesa, a gente quer saber o que o Marcelo achou do prato. Muito bom mesmo. O molho especial. O prato está muito bom, muito harmonizado, bem harmonizado. Agora sim, vamos experimentar. Gente, é um negócio tão gostoso que eu não sei nem como é que tem gente que não gosta disso. Agora, George, eu não esqueci de você. Eu já mandei embrulhar o chouriçozinho desse embriagado especialmente para você. E o meu desafio é você experimentar aí no estúdio, ao vivo. Quero ver, hein? Depois me conta a nota. Ah, Carol, um desafio. É um desafio, é um prazer, né, ter esse desafio aqui. Eu tô com a Ruth Cipolatti, da Casa do Cervejeiro, que desenvolveu aqui essa receita para Roda de Boteco. Vou experimentar, Ruth. Experimente. Enquanto eu vou preparar aqui, fala aí o que tem aqui, por favor. É a primeira vez que nós estamos participando da Roda de Boteco. E esse chouriço é embriagado, né? Um nome bem sugestivo, porque mesmo? Tem cerveja. Porque no começo começamos com o nosso chopp Pilsen da Casa Cervejeiro. E agora tem uma cerveja patrocinando, que também Pilsen. E nós trouxemos para você desse desafio. Com essa cerveja, nós apuramos na cebola roxa, que dá todo esse gosto especial. Nossa, muito bom, hein? Muito bom. Faltou uma cervejinha aqui. Faltou uma cervejinha, mas assim, ela tem cerveja, né? É a primeira vez que você bebe em serviço? Pois é, né? Será que isso vai dar problema? Não, numa bebida e com uma comida, apura-se o álcool. Então é só o sabor da cerveja Pilsen que vai estar bebendo. Que bom. Agora, Ruth, como que vai ser a roda de boteco aí? Sabe falar um pouquinho pra gente? Sim, a roda de boteco... Eu vou comendo aqui, ó, Rogério, corta aqui. Tá bom. A roda de boteco começou ontem, dia 29, e vai ter até dia 4 de julho. Né, todos os dias, de todas as casas, são 40 participantes da Roda de Boteco. E no final do mês, que é dia 10 e dia 11 de julho, estaremos lá no Álvares Cabral com vários shows, né? E
e os ingressos serão vendidos nas lotéricas e vai ter um stand, novidade, dentro do Shopping Vitória tem um stand de venda também da Roda de Boteco e outra novidade que vai ter meia entrada, R$ 25,00 meia entrada. Ó, que bacana, Ruth. Para todo mundo. Muito obrigado, você é muito simpática. Obrigada Parabéns a você pela por nos receita. recebido. Tá uma delícia. Muito ela obrigada. chegou aqui, gente, ela nem entrava para participar. Não entrava, desculpa. Mas eu falei assim, não, vamos lá, a gente vai. Só vim trazer tão bonito desafio. aqui, né? Uma delícia. Obrigado mesmo, De tá? nada, obrigada a você. Mas agora, ó, enquanto eu vou terminar de comer aqui, vamos ver o quadro Nutridicas. Roda aí. Hoje em dia não dá pra perder tempo, né? E na correria você só percebe que está com fome quando não dá mais pra esperar nem um minutinho. Aí você vai e tira da bolsa uma barrinha de cereal e pensa, nossa, a minha salvação. É, gente, mas ao contrário do que muitas pessoas acreditam, algumas barrinhas não são tão saudáveis assim. A gente tem que observar que esses alimentos, na sua grande maioria, são ricos em açúcar. Muitos em sua composição possuem até 2, até 3 tipos de adoçante, fora o teor de sódio, que é bem elevado. A gente tem que parar para observar também que a durabilidade desses alimentos é enorme, o que caracteriza que ele tem um teor de aditivos químicos bem elevados. Então a dica é a gente parar no supermercado, nas feiras e ler sempre muito bem os rótulos. Então nada de se enganar. Para não cair em nenhuma cilada, o melhor é ficar atento aos rótulos. Na hora de comprar a sua barrinha de cereal, não se prenda ao teor de calorias desse alimento. Vamos ficar sempre atento à lista de ingredientes. Essa aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, ela tem cobertura de chocolate. Mas vamos à lista de ingredientes. O primeiro ingrediente que a gente encontra é o açúcar, gordura vegetal e uma coisa que a gente deve prestar bastante atenção. A gordura vegetal nada mais é do que gordura trans, aquela que faz mal para o nosso organismo. Mas se a gente for mais embaixo e olhar a tabelinha, a gente vai ver o quê? 0 de gordura trans. Continuando, emulsificante, frutose, que é um outro tipo de açúcar, sorbitol, que é um tipo de adoçante, para depois vir a proteína. Agora vamos para a segunda opção. Nessa outra barrinha aqui, os 3 primeiros ingredientes que a gente encontra: amendoim, castanha de caju e nozes. Vale a observação que os primeiros ingredientes da lista são os ingredientes que têm maior quantidade nessa barrinha. E esses ingredientes aqui que eu falei para vocês são ingredientes com alto valor nutricional. Depois ainda vem a passas, amêndoa, mel e também o açúcar mascavo. Ou seja, essa barrinha aqui é a melhor opção. Mas se você ficar em dúvida na hora de comprar a sua barrinha, a fruta, sem dúvidas, é sempre a melhor opção para esses intervalos. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E se vocês têm sugestão, é só mandar para o meu e-mail, nutridicascomgabi@gmail.com. E me sigam também no Instagram e no Facebook, Nutridicas com Gabi. Até o próximo sábado. Só faltou a barrinha de sobremesa, mas podia ser um chocolate também, né? Bom, hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e nós vamos conhecer a história de um empresário que fumou por 40 anos. Só que a história teve uma reviravolta e com força de vontade ele já completou 100 dias sem colocar um cigarro na boca. Foram 4 décadas de vício no cigarro. Alberto chegou a consumir 2 maços por dia. Ele começou a fumar na adolescência, quando tinha 17 anos. Comecei com 17 anos de idade. Então, naquela época, você botava um maço de Hollywood aqui na manga da camisa, desfilava com as meninas para os clubes e tal, e de curtição passou a um vício muito violento. O empresário, que hoje tem 57 anos, trabalha no ramo de segurança particular. Ele conta que a vontade de abandonar o vício começou em janeiro deste ano. Alberto foi alertado por uma celebridade, a cantora Ivete Sangalo. Eu fazendo a escolta e a segurança de Ivete Sangalo, quando fui deixar no aeroporto, nós tiramos uma selfie, ela falou assim, agora você tem que parar de fumar. Aquilo me deu uma vergonha, falei, agora... Aí comecei a pensar em parar de fumar. Na terça-feira de carnaval eu tinha fumado 2 maços e meio de calto e na quarta-feira eu parei de fumar. E graças a Deus já mais de 100 dias já.
e o cigarro não faz mais parte da minha vida. O empresário afirma que nunca enfrentou problemas de saúde por causa do vício, mas ele é uma exceção à regra. A Organização Mundial da Saúde estima que 5 milhões de pessoas perdem a vida todos os anos por causa do uso de cigarro. Aqui no Brasil são 500 mortes por dia. Para tentar reverter este quadro, a OMS criou há 28 anos o Dia Mundial Sem Tabaco, instituído no dia 31 de maio. O objetivo é alertar a população para os perigos causados pelo tabagismo. Para se ter uma ideia, o simples cigarro pode provocar mais de 50 doenças, a maioria relacionada ao coração e ao pulmão. Esta médica mostra a diferença entre o pulmão sadio e o de um fumante. Esse pulmão, tá vendo? Eles são grandes, gigantes, né? E todos enegrecidos. Ó. Você observa que quando você olha os brônquios, aqui já é a formação de uma massa, que é o câncer, né? Que é importante as pessoas saberem. Isso é o câncer, tá? Então isso aqui é importante as pessoas saberem. Nem todo paciente que tem enfisema terá câncer. Mas é evidente que aquele paciente que tem enfisema tem muito mais predisposição a ter o câncer de pulmão. A boa notícia é que o número de fumantes aqui no Brasil caiu 10% no ano passado. O índice passa de 30% nos últimos 9 anos. Houve uma redução, né, no nível da população geral, né? Embora os adolescentes ainda sejam um número bem grande, bem acentuado em relação ao contexto total, né? Ainda é uma fase triste porque existem ainda muitos doentes, né? Porque são pessoas que têm doenças que são todas elas crônicas e geradas pelo cigarro. Olha, tá aí um bom exemplo para quem quer seguir. E só lembrando que as prefeituras da Grande Vitória oferecem tratamento para largar o vício em cigarro. É só procurar uma unidade de saúde e se informar. Bandidos rendem motociclista e fogem levando a moto. Imagens de circuito de segurança registraram toda a ação dos bandidos. Imagens de segurança da autorizada mostram um momento em que o estudante chega de moto com um amigo na garupa. Um dos funcionários chega a atendê-los, mas não permite que os dois entrem. Eles retiram o capacete para serem melhor identificados, mas continuam sem poder entrar na loja até que os dois bandidos chegam. Eles estão armados e a ação dura poucos segundos. Eles anunciam o assalto e as vítimas correm para dentro da loja. Um dos ladrões fecha o portão da autorizada antes de fugir a pé. E o outro foge de moto. A vítima, um estudante de 17 anos, tinha acabado de comprar a moto. Estava com ela há apenas 9 dias. Chegou 2 indivíduos armados e falaram bem assim, perdeu, quero a moto, só a moto, vai. Aí ele falou bem assim, o capacete também, deixa os capacetes. Aí eu estava do lado do portão, já corri para dentro do portão. O outro amigo meu foi, pegou o capacete, deixou em cima da moto e os senhores pegaram. 15 dias após o crime, as imagens foram liberadas pela loja. A vítima encaminhou todo o material à polícia, mas até hoje, nenhum sinal da moto. Só o prejuízo de mais de R$5 mil, que ainda devem ser pagos até dezembro. Mesmo assim, o estudante ainda tem esperança de recuperá-la. A esperança é a última que morre. Confiar em Deus, dá tudo certo, se Deus quiser. A polícia investiga o crime. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Sábado também é dia de emprego aqui no Tribuna Notícias. Então anote as primeiras oportunidades do dia. São 44 vagas para assistente de exportação, auxiliar de entregas e psicólogo. Os interessados devem se cadastrar no site psicoespaço.com.br. A audiência de custódia completa uma semana e 152 detentos foram ouvidos. 60% tiveram a liberdade provisória concedida. De um lado, um jovem de 20 anos. Ele foi preso em flagrante por posse de arma de uso restrito. Do outro, o juiz que vai analisar o caso. Essa arma, ela estava 9 milímetros, né? Você sabe que é calibre de uso restrito, não sabe? Você sabe o que é isso, né? Depois de 15 minutos, saiu a decisão. O juiz optou pela permanência do suspeito no presídio. A prisão preventiva foi decretada porque ele já tinha uma condenação por tráfico de drogas. O Espírito Santo foi o segundo estado do país a implantar o programa. Antes, os presos em flagrante delito demoravam até 6 meses para ter a primeira audiência com o juiz. Hoje, isso acontece em, no máximo, 24 horas. Uma oportunidade única do juiz ter uma análise mais qualitativa e mais humana desse momento, se coloca o indivíduo em liberdade ou se mantém uma necessária prisão
ou, se for o caso, uma liberdade com algumas condições, tipo monitoração eletrônica, o pagamento de fiança, por exemplo. As audiências de custódia são realizadas no centro de triagem aqui do Complexo Penitenciário de Viana. O serviço de plantão funciona todos os dias, inclusive nos feriados. Em uma semana, 152 presos já foram ouvidos por um juiz. Mais da metade ganhou liberdade provisória. A maioria voltou para as ruas sem a tornozeleira eletrônica. Apenas 30 estão sendo monitorados. Mesmo que ele seja solto aqui, não quer dizer que ele está absolvido, ele vai responder ao processo. Como assim também, mesmo que ele fique preso neste momento, não quer dizer que ele esteja condenado por este novo crime. Ele vai ter toda a oportunidade de defesa para ter um julgamento absolutamente justo. O juiz é um cidadão, o juiz sofre a violência urbana também e o juiz não quer liberar todo o criminoso perigoso para a sociedade, porque a sua família pode ser vítima também. Mas é óbvio, acima disso nós temos o nosso cumprimento de fazer cumprir as leis. Se as leis precisam ser modificadas, e aí o problema não é do Poder Judiciário. Aí quem está soltando é o Poder Legislativo Federal e cabe a nós cobrar dos nossos representantes, nossos deputados federais, nossos senadores, para que repensem e rediscutam essas leis com a sociedade. A população carcerária no Espírito Santo está em torno de 17.500 presos. O programa deve ajudar a desafogar o sistema. Acredito que uns 100 dias é um tempo bom para a gente fazer essa primeira avaliação. E depois checar no fim do ano, ver qual o impacto que isso ocasionou no sistema prisional. Mas a expectativa é de que esse impacto seja extremamente positivo. Sábado 30 de maio, veja o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. Prefeituras vão construir mais de 8.000 casas populares em 9 cidades. Na foto principal, um dia de desapego e gratidão. Greve deixa o Hospital das Clínicas sem consultas. Festa para apresentação de Guerreiro no Fla. Adolescente armado assalta dentista em Bento Ferreira, leva carro e R$20 mil. Veja ainda o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. No caderno AT2, mulher não precisa ser perfeita. E a chuva só durou 40 minutos. No caderno sobre rodas, espaço e conforto na medida certa. Estão na cadeia os suspeitos de matar um microempresário no meio do trânsito. A polícia descobriu que a rotina da vítima estava sendo acompanhada há mais de um mês pelos bandidos. Ramiro, Cleanderson e Marlon. Segundo as investigações da Polícia Civil, eles são responsáveis pelo assassinato do empresário Vladimir Coelho Mendonça, de 53 anos, que aconteceu na última quinta-feira na Enseada do Suá, em Vitória. O empresário estava no banco do carona do seu carro quando foi morto a queima-roupa com 5 tiros na cabeça. De acordo com a Polícia Civil, a logística do crime foi a seguinte: Marlon Alexandre Galdino, de 20 anos, era o dono da moto usada no homicídio. O veículo foi emprestado para Ramiro Luiz Nunes Suzano, de 29 anos. Ramiro pilotou a moto para que Cleanderson Nilson da Silva, de 30 anos, atirasse contra o empresário. O crime foi premeditado há mais de 30 dias. Ainda segundo a polícia, Vladimir já estava sendo seguido pelos bandidos desde o centro de Vitória. A reportagem completa você acompanha no Tribuna Notícias, segunda edição. Denúncia: medicamentos proibidos vendidos em grupos de WhatsApp, o aplicativo de troca de mensagens por telefone. A professora de 38 anos prefere não mostrar o rosto. Ela decidiu entrar neste grupo no WhatsApp para trocar dicas de como manter a boa forma física de maneira saudável. Não demorou muito para perceber que o espaço virtual, na verdade, está sendo utilizado para a venda de Femproporex. O medicamento para emagrecer não pode ser comercializado e muito menos consumido desde 2011 no Brasil, após uma determinação da Anvisa. Principalmente, as pessoas buscam perder peso de forma fácil, comprar o remédio para perder peso 3, 4, até 5 quilos em uma semana sem fazer nada, sentada no sofá, simplesmente vendo televisão. A professora resolveu fazer a denúncia porque já sentiu na pele as consequências do Femproporex. Primeiro, porque já foi usuária desse remédio. Segundo, porque perdeu uma amiga que consumiu de forma excessiva este medicamento. Os familiares só foram descobrir depois que ela veio a falecer.
ser que remexendo na bolsa dela, acharam vários frascos desse medicamento. Nesta gravação enviada ao grupo, a mulher que, segundo a professora, é a responsável pelas vendas, parece estar ciente de que comercializar o produto é irregular e pede a ajuda das clientes para evitar uma possível prisão. Se vocês verem alguma coisa minha nos classificados, que eu estou tentando tirar tudo, me marca para eu poder ficar sabendo, porque eu vou lá e vou excluir as minhas publicações todas. Se precisar de mais algum remédio que não seja de emagrecer, dependendo do remédio, eu consigo. Então vocês podem estar vindo falar comigo. Aí eu peço assim, a ajuda de vocês quanto à propaganda do boca a boca e para vocês tomarem um certo cuidado também com quem vocês vão estar falando, lógico, né? Este endocrinologista explica que muitos que compram medicamentos de forma clandestina podem estar consumindo algo completamente diferente da substância que desejavam. Você não sabe se o que você está comprando tem realmente ali dentro. E nem quem está vendendo sabe o que é. O especialista ainda deixa claro que o Femproporex, assim como diversos medicamentos para emagrecer, não faz milagre e muitas vezes provoca o efeito contrário. Geralmente, quando a pessoa deixa de usar, a pessoa volta a ganhar peso e volta a ganhar mais peso ainda. Podem provocar arritmia, batimentos anormais do coração e até mesmo uma parada cardíaca. As pessoas também se conscientizassem, né? Que se não pode ser vendido, tem um motivo porquê de ser proibido. Fazer exercício para emagrecer, né? A Anvisa informou que quem vende esse tipo de medicamento sem registro pela internet ou qualquer outro meio está cometendo um crime. As penalidades vão de advertência a até multa, que pode chegar a R$ 1,5 milhão de reais, e que os casos são investigados. As denúncias podem ser feitas pelo site portal.anvisa.gov.br. A seguir, acidente entre carreta e carro deixa uma pessoa morta. O veículo de passeio teria invadido a contramão. A gente já volta. Acidente na BR-101 deixa um morto. Foi entre uma carreta carregada de mamão e um carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo de passeio teria invadido a contramão. Marcos Augusto de Oliveira, de 39 anos, era quem dirigia o carro. Ele ficou preso às ferragens. O acidente aconteceu na BR-101 Norte, em Sooretama. O trânsito já foi liberado no local. Quer mais vagas de emprego? Então anote aí essa oportunidade. A chance é para auxiliar de laboratório com experiência em coleta de sangue e área técnica de laboratório. Os interessados devem enviar o currículo para lab.curriculo@yahoo.com.br. E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Uma ótima tarde e até daqui a pouco à noite.